Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PT, o Washington Quaquá, e também prefeito de Maricá, e contando com a presença do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Quaquá, na última terça-feira, a presidente Dilma fez um ato político dentro do Palácio do Planalto, recebeu o apoio de 100 juristas, jurisconsultos do Brasil, que apoiaram na posição contra o impeachment. Esse ato transpareceu como um ato de resistência da presidente dentro do Palácio e foi muito criticado pela oposição, que viu, digamos, uma certa transgressão de limite. Na verdade, se transformou o Palácio num grande palanque político de defesa da presidente Dilma. Como é que você viu esse ato? Ou seja, houve ali uma transgressão de limite? Olha, eu acho que o ato foi válido, embora tenha me cheirado aquela imagem do Allende, do Salvador Allende, resistindo com a metralhadora aos aviões e aos tanques do Pinochet sendo assassinado dentro do Palácio. Eu acho que a presidenta Dilma não pode se preparar para ser assassinada dentro do Palácio. Ela precisa ganhar as ruas. Eu tenho defendido o seguinte: aumenta o Bolsa Família, aumenta o salário mínimo, cria um programa econômico, né, para fazer a indução econômica, um programa rooseveltiano, um programa de indução econômica, e vamos para a rua defender esse governo. Esse governo tirou os pobres da miséria no Brasil. Esse governo não pode ser destruído pelo Eduardo Cunha e por essa elite que não gosta de pobre, não gosta de negro, não carrega embrulho. Nós temos que botar esse governo na rua, tem que ter medidas econômicas que melhorem a vida do povo. Deixa esse negócio de ajuste fiscal para lá, tem 100 bilhões de dólares no Fundo Soberano, tem 300 bilhões de reservas, vamos pegar esse dinheiro, vamos botar, como diz o Lula, o mercado não pode ser o mercado do banqueiro, tem que ser o mercado da dona de casa, que compra geladeira, compra fogão, compra comida. Vamos ativar o mercado, vamos botar o povo para consumir, vamos mudar a política econômica do Brasil. A Dilma tem que sair do Palácio e tem que ganhar as ruas. Mas essa proposta está vindo com 15 meses de atraso, né, Quaquá? Porque durante a campanha presidencial, a política econômica do governo foi colocada em xeque e muito se falou que se faria algo nesse sentido, que o avanço seria para o lado popular, para o lado de esquerda, para o lado da população, para as pessoas que ascenderam socialmente durante os primeiros 12 anos do governo do PT. Isso não foi feito. E esperava-se que fosse feito a partir de janeiro de 2015, mas já estamos em março de 2016 e nada. Chega um pouco atrás, vem tardiamente isso, né? Pois é, por isso tem que ficar fazendo ato desesperado em Palácio. O Lula sempre aconselhou isso. A Dilma não nos ouviu, não ouviu o PT, não ouviu o Lula. Deu no que deu, né? Quando houve uma baixa econômica... Você está querendo dizer que, digamos, que a presidente Dilma, digamos, tem uma parte dessa culpa da situação ter se deteriorado a esse ponto? Olha, a culpa de um setor brasileiro que sofreu a ditadura, e se fosse o Caiado, se fosse o pessoal do PFL, o neto de Antônio Carlos Magalhães, essa turma que foi ceivada no golpe, eu não ficava assustado. Eu estou assustado de gente que sofreu a ditadura, como Serra, como Fernando Henrique, corroborar com o golpe de Estado. Eles estão dando um golpe de Estado no Brasil, estão rasgando a democracia brasileira. Esse negócio não é trivial. Não haverá mais democracia sólida no Brasil. Esse regime foi para o brejo. A institucionalidade brasileira foi para o brejo. A Dilma errou. Mas não é justificativa para se tirar uma presidenta eleita. Nós estamos transformando o Brasil numa republiqueta de banana e essa democracia foi para o brejo. Eu tenho dito agora, eu acho que agora é tentar recompor, tentar não ser derrotado para o golpe. Vai ter eleições 18 e nós temos que fazer uma nova constituinte. Precisa uma nova institucionalidade com reformas do judiciário, reforma política. Tem que ter uma nova constituinte nesse país. Quaquá, os setores de esquerda que são contra o golpe, mas que são críticos à posição do PT, dizem que o PT errou muito ao fazer alianças com o PMDB, ao se aliar com a direita. O PSOL diz muito isso, que o PT está pagando um pouco, digamos, por conta das alianças equivocadas que fez durante o governo e, de certa maneira, favorecendo os setores econômicos à direita. E esses setores, quando a situação econômica piorou um pouquinho, se fecharam ao governo e se colocaram contrários à permanência do PT à frente dos destinos do país. Como é que você vê, digamos, esse tipo de crítica, de que o PT paga pelos equívocos das alianças que foram feitas à direita? A realidade não é um paralelepípedo, quadrada e sólida. A realidade ela é mutante.
o PT errou ao só fazer as alianças com o campo conservador. Sem essas alianças, o Lula não tinha ganhado a presidência, não tinha tirado 30 milhões de pessoas da fome no Brasil, porque fazer política só na teoria é muito bacana, mas a política tem realidade. Então, tirar 30 milhões de pessoas da fome, ninguém na humanidade no século XXI fez. Não foram os chineses, não foram os europeus, não foram os americanos, não foram os africanos. Quem fez isso foi o PT no Brasil, que tirou o povo da miséria. Foi o PT no Brasil que botou negro e pobre na universidade. Foi o PT no Brasil que construiu mais de 300 escolas técnicas federais, dando futuro a famílias e mais famílias e mais famílias. Então foi muito positivo e só fez isso porque fez alianças à direita. Então é um erro dizer isso. Agora, também eles estão certos quando dizem o seguinte: o PT só apostou nessas alianças. Tinha que ter organizado o povo, tinha que ter organizado essa meninada que foi para a universidade, tinha que ter organizado o pessoal do Minha Casa Minha Vida, 13 milhões de casas no Brasil. Nunca existiu isso na história do Brasil. Aliás, não tem isso na humanidade. Então tinha que ter organizado os pobres e tinha que ter feito, sim, uma aliança no Congresso para poder governar. Tinha. Esse é o erro do PSOL, da esquerda menos que não governa. A esquerda que governa tem que ter maioria no Congresso. Agora o PT, e eles têm razão nisso, o PT esqueceu, o lulismo esqueceu de organizar o povo, porque é o povo organizado que sustenta as mudanças. Achou que uma aliança com a burguesia era suficiente e achou que a burguesia ia tolerar que o povo saísse da senzala e fosse brincar na Casa Grande. A elite não quer que o povo saia da senzala. Mas aí eu volto a falar numa linha do tempo. Esses erros já vêm de muito. Nesse caso, já vem desde o primeiro mandato do presidente Lula. Quando a aliança se deu para a eleição dele, eu concordo com o que o senhor falou da importância dessa aliança para a vitória eleitoral, mas já no primeiro mandato, ele esqueceu a base popular do PT. No episódio do Mensalão também, o PT parou de conversar com esse setor da sociedade e desde então não corrigiu os rumos. Todo mundo, os setores de esquerda da sociedade, há 15 anos, há 10 anos, perdão, cobram essa mudança de rumo do governo do PT. Isso nunca foi feito. De repente, por isso está pagando preço agora, né, Quaquá? Nós estamos pagando preço, Caio, pelos nossos erros e pelos nossos acertos. Pelos acertos, porque a gente incluiu o povo pobre e a elite não tolera isso. A Globo não tolera isso, a elite não tolera isso, que a gente inclua o povo pobre. Então nós estamos pagando por isso. Agora nós estamos pagando também pelos nossos erros de não ter organizado o povo para poder avançar nas mudanças. Então a gente erra, a vida erra. Eu sou de um setor do PT que criticou isso muito, mas é a vida. O que nós fizemos foi uma grande virtude também. Que partido vai sair de toda essa crise? No Rio, no caso, já estão havendo defecções. Saiu o deputado Carlos Mink, saiu o prefeito de Niterói, vai sair o Rodrigo Neves, saiu também o deputado Zaqueu, o deputado estadual, ou seja, algumas defecções estão se dando agora no momento mais grave da crise política. Primeiro, como você está vendo essas saídas, essas defecções? E segundo, que PT você vislumbra para o período pós-crise? Que PT vai nascer, digamos, de toda essa situação complicada que o partido vive hoje? Eu entrei para o PT com 14 anos de idade, eu tenho 44, eu estou há 30 anos no PT. Eu sou de uma época que a gente vendia estrelinha, eu sou de uma época que a gente tinha muito pouco deputado, eram muitos aguerridos, mas tinham muito poucos deputados. Eu acho que nós estamos encolhendo e voltando a uma época passada. Esse PT grande, com muito deputado, é um PT também que entrou muita gente que não tinha a ver. Está saindo gente até que tinha a ver, gente que tem origem no PT. É natural. Agora, nunca entrou tanto jovem no PT. Nunca na história do PT entrou tanto jovem. Estava entrando muito político, envelhecido, muito político fisiológico, de olho nos cargos, de olho no PT em alta. Agora, o PT na luta social, agora estamos resistindo ao golpe, está entrando jovens, o jovem da periferia, que agora está na UF, que agora está na UERJ, está na UFRJ, ou está na escola técnica, esse jovem está vindo se filiar ao PT. Nunca se filiou tantos jovens no PT. Vou dizer mais, há um setor lulista, esses meninos do Fora do Eixo, Capilé, esses meninos do Mídia Ninja, há uma aliança hoje sendo feita no Brasil entre o movimento sindical, entre os partidos de esquerda, entre essa nova rede, a rede de fato, não é a rede da Marina, porque a rede da Marina tem ali o carimbo da Natura, dos banqueiros, do Itaú. Eu digo essa rede de fato, essa rede de gente, de milhões que foram incluídas na sociedade, essa verdadeira rede de mudança social, essa rede de movimento, essa rede está se ligando ao PT. Um novo movimento de esquerda está surgindo no Brasil. A elite brasileira não percebeu isso, mas ela tirou o gênio de dentro da garrafa. E quando tira o gênio de dentro da garrafa,
é difícil botar de volta. Então ela tirou a esquerda de dentro da garrafa. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente regional do PT, Washington Quaquá.